E o Crespo é um mestre da engenharia de software, então a gente é um momento oportuno para a gente fazer algumas perguntas, né? Porque quem está nos ouvindo, tem pessoas que já desenvolvem, mas tem pessoas que ainda estão... será que eu vou por esse caminho ou não, né? E tem pessoas que, quando começam a ir no mundo da programação, tem algumas coisas que são barreiras, né? Algumas dificuldades, né? Por exemplo, a orientação a objetos, para muitos, ainda é uma dificuldade, né? Eu lembro que alguns professores, quando ensinavam orientação a objetos, para mim, ensinavam exemplos, alguns, né? Não o Crespo, né? Exemplos básicos, como, por exemplo, um carro, uma pessoa, né? Claro que isso é apropriado também, né? Mas o Crespo, eu lembro que ele ia além. Ele falava da componentização, de serviços, de interface. Com componentes tem que prestar serviços, tem que conversar com outro componente, né? Então as coisas ficavam mais claras, né? Como funciona, como compor um sistema complexo com partes pequenas bem fundamentadas, né? Como é que eu ensino orientação a objetos para os outros? Eu acabei escrevendo um livro que eu ensino a criar componentes, as pessoas juntam esse componente para fazer um mini framework e com isso acabam criando uma aplicação. Então, naturalmente, as pessoas são, entre aspas, obrigadas a aprender alguns padrões de projeto para construírem esse framework. Na verdade, naquela época, a gente já estava falando sobre pensamento computacional, sem saber que o nome era pensamento computacional, né? Porque quando a gente fala o que é o pensamento computacional, Crespo? O que é o pensamento computacional, né? É um approach, né? É uma abordagem, né? Pedagógica para você ensinar estratégias de resolução de problemas, né? E hoje se ensina basicamente os 4 principais pilares, que são abstração, né? Decomposição, padronização e algoritmos. Ou seja, se você consegue entender bem esses processos, você está realizando o pensamento computacional nas mais diversas áreas, não é só programação não, porque a gente passa resolvendo problemas, Pablo, né? Qualquer coisa a gente precisa resolver problemas, né? E quando você começou a escrever esse livro, você agora acabou de falar, não, porque eu tinha um componente que junta com outro componente, que você está falando de decomposição, né? O componente é uma abstração do problema, né? E quando você fala em framework, você tem um algoritmo que junta essas coisas todas. Então a gente estava falando de pensamento computacional há 20 anos atrás, a gente nem estava sabendo que título era esse, né? Mas a ideia, o desafio, né, da proposta de fazer essa disciplina de engenharia de software um pouco diferente da tradicional, ou seja, né, baseado, né, nos últimos gritos, né, de propostas que estavam na área de pesquisa, foi interessante justamente nesse ponto, né, de exigir que a gente pensasse muito mais do que trabalhar somente a parte de desenvolvimento. Não sei se você teve essa percepção. Sim, a abstração sempre esteve muito presente em tudo o que a gente fazia, né? E no nível de mestrado a gente tem que quebrar os problemas em partes menores, senão a gente enlouquece, né? Que é a decomposição, né? Exatamente, né? E escrever um livro é um ótimo exemplo disso, né? Porque você não escreve livro do zero. Vou escrever livro. Não. Você pensa no livro, você abstrai. Tem que decompor a proposta. Você decompõe a proposta nos capítulos, né? Você junta um capítulo no outro, ou seja, você faz toda a diagramação do livro, no final você já tem um algoritmo de como começar a escrever Tem que ter um algoritmo de como ensinar a pessoa um conceito complexo que antes precisa de outros conhecimentos de base. Você escolheu a linguagem, né, apropriada, que foi o PHP, né? Então veja que a engenharia de software, ela está muito presente nesse livro aqui. Em todas as linguagens de programação, né? Exatamente, né? Mas aí que está, né? Não basta a linguagem, né? Você tem que saber o que fazer com a linguagem. Né? Porque você tem diversas linguagens, né? Mas se a maioria delas atende ao propósito. Exato, né? Mas se você não tem ideia de como trabalhar para o problema a melhor linguagem aquela, você está no zero absoluto, não adianta você saber a linguagem, né? E esse realmente eu acho que é o grande desafio hoje, né, que nós estamos vivendo hoje, que é de pensar, né? Pensar antes de fazer. Isso não tem nada a ver com linguagem, né? Isso tem a ver com desenvolver o raciocínio, a criatividade. É o pensamento complexo, né? A parte reflexiva da coisa, né? Ou seja, por que eu estou usando uma classe quando eu poderia estar utilizando, sei lá, uma estrutura X? Esse é o papel da faculdade, né? Fazer, entre aspas, forçar tu a aprender a pensar mais. Porque o que a gente percebe, né, é que a todo momento ficam dizendo assim, porque o mercado está... Cara, o mercado está lá. Né? A gente está formando cientistas de computação, engenheiros de computação, alguma coisa assim, né? Então, o cientista pensa, faz ciência, né? Na realidade é essa, a gente faz ciência num campo que é da computação, podia ser na biologia, podia ser na química, na física, né? Mas o nosso campo é na computação, né? Então, o fazer ciência é saber pensar, saber abstrair, né? Muito mais do que estar lá limpando os bits do código.
E isso vocês sabiam fazer, isso, quer dizer, a maioria, né, você entre elas, né, sabia, né, fazer, e a gente tentava, né, toda hora ficar batendo nessa tecla de que vamos pensar, vamos ver o problema, ou seja, né, como é que esse sistema que se junta com os outros da empresa? O exercício do pensar, ele te faz atalhar do jeito certo, né? Porque se em determinados softwares, antes de você conceber ele, você não pensar do jeito certo, pode ser que você corre, escreve muito código e código à toa, né? Porque justamente você daqui a um pouco está implementando a coisa errada, né? Por não ter pensado o suficiente antes, né?